Me avisa. Pessoal, vamos mostrar para vocês o que a gente está fazendo de diferente aqui no plantio de trigo, tá? A gente tem aprendido em anos anteriores que em áreas onde a gente tem milheto, a dessecação prévia e o aumento de N na base é fundamental. Então vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez. A gente está fazendo a adubação de sistema, tá? A gente colocou o fósforo e o potássio do trigo no milheto, né? Esse milheto foi plantado primeira quinzena de fevereiro pós-soja. A gente colocou a adubação de base no milheto e agora a gente está plantando com 150 kg de ureia. Vamos dar uma olhadinha na caixa de semeadura aqui, Jefferson. Ó. Então olha só, qual que é a ideia, né? A ideia é aumentar essa dose de N, né, para permitir um arranque inicial bom do trigo, tá? E assim, pessoal, ó, outra coisa importante, né, que eu gostaria de falar nesse vídeo. Essa área aqui, ao longo dos últimos 3 anos, a gente vem trabalhando com 120 pontos de P2A5 e 120 pontos de K2O por hectare. Eu vou colocar aqui uma análise de solo para vocês observar. Essa área está com 41 mg de fósforo de 0 a 10 centímetros. 28 mg de 10 a 20. Tá? Então a gente pensar que o nível crítico é 10 mg, a gente tem 4 vezes mais a necessidade de fósforo. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está começando a tirar o pé um pouco do sistema. Um ano como esse, que o preço do adubo está um pouco maior, a gente está reduzindo um pouco a adubação. E nesse caso aqui, a gente está plantando trigo só com ureia na base. Tá? Eu fiz um vídeo um tempo atrás mostrando, né, a eficiência de adubar o trigo ou adubar a soja, tá? Eu vou deixar o link no final, né? Vocês podem, é a mesma lógica. Aqui, ao invés de adubar o trigo, a gente adubou o milheto e agora a gente está plantando só com N na base, tá? E a gente vai começar daqui para frente tirar o pé, né? Reduzir um pouco essas adubações de fósforo, porque a gente construiu ao longo dos últimos 15, 20 anos uma fertilidade muito boa. Tá? Essa área, se a gente pegar de 0 a 20 centímetros, é possível que a gente tenha aqui mais de 4 toneladas de fósforo, que está imobilizado, né, nos óxidos, hidróxido de ferro na argila. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Né? Usar plantas de cobertura como o milheto. Ó, essa biomassa de milheto representa para nós 10 toneladas de massa seca. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, observar, colocar uma figura para vocês verem. 0,2% de fósforo na biomassa seca, isso aí em 10 toneladas de massa seca nos dá mais de 20 kg de fósforo puro, tá? O que em P2A5 me dá quase 50 kg de P2A5, ou quase 3 sacas de super triplo, né? Então esse fósforo agora ele está na biomassa, na forma orgânica, ele vai ciclando e vai ficar mais prontamente disponível. Então o desafio é a gente usar esse banco, né? É como se a gente tivesse dinheiro na poupança, né? Tá lá guardado, tá aqui, o fósforo está no nosso solo e talvez as taxas de juros não sejam tão boas, a gente não está usando tão bem esse recurso, né? Então a nossa ideia agora é começar, né, com a planta de cobertura, né, usar melhor toda essa reserva de fósforo que a gente já tem no nosso solo. Mesma coisa para o potássio, gente, tá? Essa análise de solo, essa área, nós temos aqui quase 300 mg de potássio. Isso aqui dá 4,7 da CTC do solo. A gente está começando aqui, se eu continuar jogando potássio nos níveis que eu estou jogando, né, 120 kg por hectare ano, eu estou jogando dinheiro fora, né? Pior que isso, eu ainda estou causando impacto ambiental porque esse potássio que é finito está se perdendo. Né? Então aqui, se eu considerar 10 toneladas de massa seca, 1,5% de potássio, né, eu já tenho 150 kg de potássio nessa biomassa. A primeira chuva que der aqui, 80%, 90% desse potássio que está aqui dentro cicla e volta para o solo, né? O potássio não faz parte do composto orgânico, é facilmente ciclado, então eu tenho esse potássio disponível agora para o trigo que vem na sequência. Então essa é a ideia, adubar o sistema, adubar, né, pensar no sistema de produção e não na cultura específica.
Então é isso, né? Nesse caso, a gente vai garantir uma boa plantabilidade. Vou pedir para o seu Domingos tocar, seu Domingos, a gente vai ver, o Jefferson pode chegar para a gente mostrar a plantabilidade e vocês vão ver que a plantabilidade está boa e o problema da imobilização de N também está resolvido com essa ureia na base, ó. Tá? Então olha só, tá seco, né? Hoje dia 20 de maio, abertura de zoneamento. Nós estamos plantando 150 quilos por hectare da cultivar Audax, né? Esperando aí uma chuva que venha no sábado, né? Para garantir a emergência. Então a plantabilidade fica muito boa, como vocês podem ver, e a questão do N está resolvida, tá bom? Pessoal, se gostou da ideia, tem dúvidas, deixe seu comentário e a gente segue discutindo aí para uma agricultura mais eficiente. Obrigado a todos.